E ele fala que, assim, desses 3 processos, só o controle da natalidade evita a crueldade extrema e a infelicidade para a maioria dos seres humanos. Entretanto, enquanto não houver um único governo global... Caramba. Aqui ele fala mundial, desculpa. Um único governo mundial, haverá disputas pelo poder entre diferentes nações. E à medida que o aumento da população trouxer a ameaça da fome, o poder nacional tornar-se-á cada vez mais, obviamente, o único meio de evitar a inanição. Haverá, portanto, blocos em que as nações famintas se unirão contra as nações que se alimentam bem, e essa é a explicação da vitória do comunismo na China. Essas considerações provam que uma sociedade científica mundial não pode ser estável a menos que haja um governo mundial. Então, além disso, eles usam esse argumento para promover um governo global, né? Todos também são globalistas. E aí chegamos no livro de lançamento do Clube de Roma, chamado Limites do Crescimento, Clube de Roma, que é o precursor do Fórum Econômico Mundial, tá? Eles, o Aurélio Petti, que é um dos fundadores, junto com o Bill DeBerry, com o David Rockefeller, eles que fundaram o Fórum Econômico Mundial. Esse livro aqui é de 74, né? E tem as coisas que eles dizem aqui são assustadoras, né? Então ele fala assim, ó, a solução tecnológica para o problema, né, da superpopulação é melhores métodos de controle de natalidade. Só há 2 formas de restaurar, né, esse desequilíbrio. O crescimento populacional será diminuído ou o nível de mortalidade deve crescer novamente. Todos os limites naturais para o crescimento populacional devem ser aumentados para aumentar a taxa de mortalidade. Nenhuma sociedade quer deliberadamente aumentar o raio de morte. Então eles falam assim, a solução é reduzir o nascimento, né? Outro livro deles aqui, que veio em seguida do Limite do Crescimento, de 74, né, que chama A Humanidade num Ponto de Virada, né? Só para... Logo no prólogo, olha o que eles dizem, né? Ele fala assim, olha, a humanidade é um câncer. Nossa. Tá? Então, assim, de novo, né? Tô martelando um pouco nesse tema. Esse aqui é o manifesto da Unesco, tá? De quando foi criado, lá em 48, né? Desculpa, 47. E o Julian Huxley, que era... Primeiro que ele foi presidente da Associação Britânica Eugênica, e os caras escolhem ele para ser o primeiro presidente da Unesco, né? E o que o cara fala aqui, né? Página 38... Ele fala assim, ó, portanto, é essencial que a eugenia seja trazida dentro dos limites da ciência, porque, como indicado, né, se isso não acontecer num futuro remoto, o problema, né, da qualidade média humana será urgente. Ele fala, nós temos que melhorar a qualidade média humana. E isso só pode ser conquistado aplicando as descobertas feitas pela verdadeira ciência eugênica, tá? Faço questão aqui de mostrar. Então, pessoal, isso tá no manual da Unesco, né? Aqui. Esse aqui é o livro lá da agenda né, lá em 94, quando teve lá no Rio, né? Lembra quando teve? Sim. Esse aqui é o manual deles, tá? E olha o que eles estavam defendendo lá. Página 21, aqui, olha. O crescimento da população mundial e a produção combinada, combinada com o padrão de consumo insustentável, colocam um estresse severo, né, nas capacidades de suportar a vida no nosso planeta. Esse processo interativo afeta o uso da terra, da água, do ar, da energia e outros recursos. O crescimento rápido das cidades, a não ser que forem bem manejados,
encontram, né, um grande problema de meio ambiente. Então, tanto o aumento do número das cidades e o seu tamanho chamam uma grande atenção na questão dos governos globais e do gerenciamento municipal. O tamanho da humanidade, as dimensões humanas são elementos chaves para considerar esse intrincado conjunto de relacionamentos que devem ser adequadamente considerados e tratados com políticas, né, para um desenvolvimento sustentável. Enfim, então, basicamente, está falando a mesma coisa, né? Eles estão falando assim, a gente tem que controlar a população, porque é esse mito de que, assim, quando a gente está vendo, é o contrário, que a maioria dos países industrializados estão, o Japão falando que até 2050 acaba, né? Os Estados Unidos estão com problema de depopulação, a Coreia com problema de depopulação, e a maioria dos países, tirando os países africanos, os países europeus estão todos com problemas Então, é uma falácia dizer que a gente está passando por uma crise de superpopulação quando é o contrário, né? Mas é porque, na visão deles, não é a população em si, mas a qualidade da população. Tá. Né? Como ele fala aqui, a gente tem que melhorar a qualidade, como ele falou no manual da Unesco, a gente tem que melhorar a qualidade do cidadão médio, entendeu? Né? E esse livro aqui, A Conspiração Aberta, do H.G. Wells, que era um socialista fabiano. O que é a Sociedade Fabiana? É um grupo, um think tank inglês, né, socialista, que basicamente influenciou desde a escola de Frankfurt, influenciou o pensamento da Stanford, porque o Aldous Huxley foi para a Califórnia, né? Muitos estudaram as teorias que eles tinham desenvolvido de controle social. E no livro ele fala que é uma conspiração aberta, tá? O título é isso, Conspiração Aberta, né? Ele fala o seguinte, né? O H.G. Wells, né? Ele fala, essa é a minha religião. A gente começa a entrar na questão que para os caras é uma crença. Ele fala, essa é a minha religião. Se é verdade que o homem, como o animal, né, qualquer outro animal, é uma criatura que luta para se sustentar, né? Mas, diferentemente dos animais, o homem pode recorrer a métodos que escapam da pressão competitiva na qual ele garante a sua subsistência. Então, está falando assim, nós não temos predadores, né? O homem, então, não tem uma pressão ecológica para... Tá? Então, só ele pode restringir o seu aumento, né? o seu crescimento populacional. Né? Ele fala aqui, então, isso requer um controle deliberado, coletivo da população, e essa é a primeira condição para segundo eles, né? Para uma sociedade estável. Acho que deu para ficar clara a questão, né, da eugenia. Eugenia, controle populacional. Eugenia, controle populacional. Como que eles fazem a eugenia, né? Eles precisam de mecanismos científicos e tecnológicos para conseguir controlar a população. E aí que entra o tal da cibernética. Tá? O que é a cibernética? A cibernética é esse estudo de controle social. A palavra cibernética vem do grego para timão, né, para leme. Então, basicamente, a ideia de que uma peça pequena controla um navio gigante. Então, assim, a gente vai criar essa teoria de controle social que a gente vai conseguir controlar toda a sociedade. E, então, aqui mudando a imagem dos homens, ele já começa a falar bastante sobre cibernética. Então, assim, né, o braço, né, da escola que promove esse condicionamento operante, né, que foi originado pelo B.F. Skinner, que é um sociólogo, né, ele fala a respeito do uso de educação, psicoterapia, né, e até prisões para alterar todo o comportamento, o padrão de comportamento dos indivíduos. Um método diferente, né, também é entendido como o controle do comportamento através da implementação de eletrodos remotamente controlados no cérebro. Tá?
Então, isso é cibernética. Isso que a gente está vendo do Neuralink, do Sim. Elon Musk, de outras empresas que estão desenvolvendo, os caras já estavam estudando isso nos anos 50, 60, Caramba. de como controlar o indivíduo através de Sei. equipamento. E é basicamente transformar num carrinho de controle remoto, né? Então, olha, a teoria sugerindo que o processo químico do cérebro, né, de síntese proteica, envolve o aprendizado e a memória, eles têm levantado a possibilidade de quimicamente melhorar essas funções no humano através de um ainda controverso, mas definitivamente conclusivo estudo que emerge, né? Então, ele fala de um cientista aqui, o Kenneth Clark, presidente da Associação Americana de Psicologia, em 1971, diz assim, ele propõe o desenvolvimento de psicotecnologias baseadas em química para controlar as tendências dos líderes nacionais e também desenvolver uma civilização psicocivilizada através de estimulação elétrica do cérebro. Portanto, tais áreas do cérebro, né, da pesquisa moderna do cérebro, claramente levantam questões morais profundas que, se não foram resolvidas, irão levar a nossa civilização em direção a um admirável mundo novo, citando o livro do Aldous Huxley, e a 1984. Essa questão tem sido levantada se o controle do cérebro pode ser feito através de estimulação elétrica, se é essencialmente diferente de colocar o indivíduo em uma prisão, onde as barras da prisão, ao invés de eletrodos no cérebro, são que estarão conectados no computador, né? Então, isso é cibernética, né? É usar literalmente a tecnologia para controlar escravizar, controlar o comportamento humano e tirar qualquer livre-arbítrio, né? Qualquer capacidade de escolha, né? Bom, então aqui ele fala assim, olha, nas últimas décadas, no entanto, né, tem havido uma mudança radical em todo o conceito a respeito das máquinas e suas possibilidades. Com o crescimento da ciência da comunicação e de controle, que é cibernética, comunicação e controle, a ideia da máquina tem crescido tanto, né, que tem ultrapassado as características do seu próprio conceito de máquina. Se torna necessário não só falar das funções da máquina, como ela irá atuar na sociedade, mas das próprias sociedades que passam a ser consideradas como máquinas. Então, a noção de mecanismo, ela está próxima a de manipulação. Então, né, a questão de um mecanismo sempre é manipulado. Então, o termo cibernética foi cunhado em 1834 por André Ampère para denotar a ciência do governo e foi usado pelo Norbert Wiener para descrever a ciência de controle e comunicação no animal e na máquina, e tem recentemente ganhado várias, vamos dizer, favor, né? Ele fala aqui, olha, nós sonhamos por anos, né, e uma instituição de cientistas independentes trabalhando juntos, né? Não subordinados a um grande executivo, mas com uma necessidade espiritual. Aí você fala, peraí, que necessidade espiritual é essa, né? O cara, logo no começo do livro, ele já está falando uma necessidade espiritual. Eu tenho trabalhado no estudo do sistema mecânico-elétrico desenhado para usurpar uma função especificamente humana, que, nesse caso, executará um padrão computacional e irá controlar o futuro. Nesse aqui do Jacques Attali, que é também um cara lá do Fórum Econômico Mundial, um francês, que era assessor do Mitterrand e tal, na breve história do futuro, né? Antes de 2030, né, todos os serviços
industrializados, as embalagens dos produtos alimentícios, as roupas, os veículos, os aparelhos domésticos também se tornarão comunicantes. Sensores serão integrados aos materiais, motores, máquinas, fluidos, pontes, edifícios, barragens para vigiá-las permanentemente e à distância. Produtos, máquinas e pessoas serão, desse modo, munidos de uma etiqueta de identificação por frequência de rádio que permitirá às empresas melhorarem a qualidade dos seus produtos. Então, ele fala de... Não é só empresa, na verdade, é governo, né? Então, ele fala... Com todos assim conectados no espaço e no tempo, a ubiquidade nômade, quer dizer, a ubiquidade é aquilo que está em todo lugar a todo tempo, né? Se inverterá então por volta de 2030 uma super vigilância que será a característica da forma seguinte da ordem comercial. Cibernética, ele tá falando assim, olha, a gente vai, né? E a gente já está vendo tudo com sensor, né? Tudo conectado à internet, né? O tal da internet das coisas. Outro livro, né, do Norbert Wiener, chama, né, Deus e Golem, tá? Olha só a simbologia da capa do livro do cara, né? E aí você fala, por que um cientista vai escrever um livro chamado Deus e Golem, né? O Golem é aquela figura... É a figura judaica basicamente de um robô, né, criado por um rabino com magia. Então, a ideia é que da forma como Deus criou o homem é um pré-Frankenstein. Antes a Mary Shelley, inclusive, se inspirou um pouco nessa lenda folclórica do Golem, que é isso, que era um rabino lá de Praga que criou esse autômata, né? Um ser através de cabala, isso que é importante falar, através de magia de cabala, ele criou esse escravo, basicamente um robô, né? Só que era de barro, feito da mesma forma como o homem foi feito de barro. Então o homem meio que brincando de Deus, né? E criando essa é a ideia do Golem, né? Inclusive eu tive lá em Praga, eu fui na sinagoga onde diz a lenda que o rabino que criou ele criou colocando a letra da vida dentro da cabeça desse boneco de argila, e aí o boneco começou a funcionar, e quando ele obviamente saiu do controle, né, ele se descontrolou, o rabino foi e tirou a letra, e ele voltou a ser inanimado, e que o corpo estava lá no sótão da sinagoga, né? Eu fui lá, mas enfim...